Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, já te dei 3 dicas de estudo para vocês, tá certo? Primeira dica é que você sempre vá para um lugar calmo, tranquilo, iluminado, ventilado, para que você possa se concentrar e que ninguém possa atrapalhar no estudo e na concentração de vocês. Sempre com vocês levem o material didático e o material escolar. Lápis, borracha, apontador, todo aquele material que você vai manusear e precisar na nossa aula. E o livro didático que da nossa aula de hoje é o livro de história e a atividade de reforço. Sempre esteja em mão o caderno de vocês para que vocês possam anotar algo que vocês considerem importante. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a invasão holandesa aqui em Pernambuco, porque vocês lembram que nós falamos sobre a Espanha, a França. Vocês lembram que eles invadiram nossas terras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a invasão dos holandeses aqui, porque também foram um dos países que também se interessaram pelas nossas riquezas. A invasão de Pernambuco, a invasão deles aqui em Pernambuco. Depois de terem sido expulsos de Salvador, os holandeses voltaram-se contra Pernambuco. Outra capitanias brasileiras que prosperaram com a produção de açúcar. Em 1630, uma expedição holandesa, formada por 65 embarcações e 780 homens, atacou Olinda. Com essa força, os holandeses conseguiram conquistar Olinda em 14 de fevereiro de 1630. O que foi que ocorreu? Eles foram expulsos de Salvador. Os holandeses, o primeiro canto que ele invadiu, ele foi expulso. Como ele foi expulso de Salvador, automaticamente eles foram para onde? Ele foi para Pernambuco. Com a raiva, com a ira que ele estava, então eles foram atacar outra capitania que estava prosperando, que estava tendo lucro com a produção da cana-de-açúcar. Então, com isso, eles conseguiram, no dia 14 de fevereiro de 1630, com as suas embarcações, com seus homens, eles atacaram Olinda, que é uma das cidades de Pernambuco. Então, com esse ataque, eles conseguiram conquistar Olinda. Eles expulsaram quem estava comandando essa capitania e passou a comandar. Eles comandaram entre 1630 a 1637, os holandeses estenderam seu domínio pelo Nordeste brasileiro e conquistaram também Paraíba e Rio Grande do Norte. Durante 7 anos, eles não ficaram só em Pernambuco, eles foram atrás de buscar conquistar outras terras. Então, eles conquistaram ainda mais 2 terras nordestinas, que foi Paraíba e Rio Grande do Norte. Para isso, contaram com a preciosa ajuda de um colono chamado Domingos Fernandes Calabar. O conhecimento que ele tinha da terra foi crucial para o sucesso dos holandeses. Tá aí, a tia botou para vocês a foto dele. A partir desse momento, de 1637, foi enviado o alemão Maurício de Nassau para administrar a colônia holandesa. Então, quando deu isso durante 7 anos, como eles já haviam conquistado não só Pernambuco, eles perderam a conquista de Salvador, foram expulsos, os portugueses conseguiram expulsá-los. Só que eles vieram para Pernambuco. Então, quando eles passaram 7 anos e através desse mandato, eles conquistaram mais 2 cidades do Nordeste, então o rei, que era o rei da Holanda, mandou um alemão, Maurício de Nassau, vir administrar aqui a colônia holandesa. Ele era um militar e foi indicado para assumir o cargo, que aqui permaneceu até 1643. A administração de Nassau foi um momento importante para o estabelecimento dos holandeses aqui no Brasil. Maurício de Nassau, ele realizou inúmeras ações para o desenvolvimento da colônia holandesa aqui no Brasil. Ele procurou recuperar a economia açucareira de Pernambuco ao vender os engenhos que tinham sido abandonados durante a guerra entre portugueses e holandeses. Então, o que foi que ocorreu?
ele prosperou muito. Por quê? Porque quando os portugueses eles tiveram essa guerra entre os portugueses e holandeses, eles deixaram muitos engenhos, muita produção de açúcar fechadas, muitos engenhos. Então, o que foi que o Maurício de Nassau fez? Ele passou a vender esses engenhos fechados e adquirir mais lucros com as suas vendas. Procurou estabelecer normas para a melhoria de vida das pessoas que aqui estavam. Ele começou a pedir, as pessoas não plantavam só a cana-de-açúcar, eles passaram a plantar a mandioca. Ele começou a proibir a jogar lixo nas ruas e entre outras medidas. Além dele fazer essa melhoria de vender e trazer novamente lucros, fazer com que essas usinas, esses engenhos que estavam fechados, a voltarem a produzir, ele também estabeleceu outras melhorias, que não ficou só com a plantação da cana-de-açúcar, ele também começou a mandar plantar mandioca, e essa plantação de mandioca começou a render lucro. E ele começou a proibir a jogar lixo nas ruas, que as ruas estavam ficando muito sujas. E entre outras medidas que ele fez também aqui para comandar. Maurício de Nassau também incentivou a vida de cientista e artista para o Brasil. Os cientistas começaram a promover uma série de estudos sobre a fauna, que são os animais, e a floresta daqui, assim como estudaram também as doenças tropicais, as doenças causadas pelo clima, pelo ambiente que se encontrava. Os artistas, por sua vez, retrataram o modo de vida local. Eles começaram a observar o modo de vida que as pessoas viviam, que as pessoas tinham, os índios que na época, os escravos na época. Por sua vez, eles retrataram o modo de vida, alguns retrataram paisagens do cotidiano, enquanto outros retratavam os índios, os escravos que aqui habitavam. Então, eles começaram a observar os modos, os costumes, os gestos que os índios e os escravos faziam e começaram a fazer suas pinturas através desse modo de vida que eles viviam. A partir dessa década de 1640, a IVIS entrou em processo de falência e Maurício de Nassau acabou entrando em conflito com a administração. Em 1643, Nassau recebeu a ordem de retomar para a Holanda. A partir daí, a colônia holandesa no Brasil só entrou em decadência. A decadência dos holandeses aqui no Brasil pode ser explicada por alguns fatores. Primeiramente, houve a falência da Companhia das Índias Ocidentais, o que acabou prejudicando severamente o empreendimento. Nessa época, podemos destacar que a demissão de Maurício de Nassau de sua função de governador-geral da colônia. Então, foi a partir daí dessa falência, dessa decadência, dessas frustrações, que o Maurício de Nassau foi demitido. Os problemas econômicos acabaram fazendo com que ela não investisse. Então, a partir do momento que começou a ter esse fracasso, a VIC não passou mais a investir, não passou mais a dar dinheiro para ser investido na produção do açúcar na época. O necessário para garantir a segurança de uma colônia. Isso foi um erro muito grande, porque desde a restauração de Portugal, em 1640, os rumores de que os portugueses se lançariam em uma guerra contra os holandeses por Pernambuco só aumentavam. Então, a partir daí, que como os portugueses estavam vendo que os holandeses estavam se enfraquecendo, foi aí que ele começou a investir na guerra para ele tomar novamente Pernambuco. A guerra entre os holandeses e portugueses estourou a partir de 1645. Estendeu-se até 1654. Esse período de batalha ficou conhecido como Guerra das Basílicas e contou com a liderança locais importante na luta contra os holandeses, tais como o André Vidal de Negreiro, João Fernandes Vieira. A mobilização contra os holandeses, ele teve a participação dos donos dos engenhos, os negros e os indígenas. Então, quem é que os holandeses, como os índios, os donos dos engenhos estavam muito tristes com as ações contra os holandeses, então o que foi que eles fizeram? Eles se uniram
aquelas pessoas que estavam revoltadas com ele, se uniram para conseguir conquistar novamente Pernambuco. Parte da terra de Pernambuco voltaram a ficar com Portugal. Os holandeses se enfraqueceram e se consideravelmente com duas derrotas sofridas, que foram as batalhas de Guararapes. A tia, nas próximas aulas, a tia vai falar o que foi essa batalha de Guararapes, certo, gente, para vocês? Em 1648 a 1649, os recursos holandeses, que já eram escassos, diminuíram ainda mais. Por fim, em 1654, uma esquadra portuguesa chegou em Recife e acabou retomando a região depois de 24 anos dominada pelos holandeses. Então, os portugueses começaram a lutar e sempre perdiam. Depois de 24 anos que os holandeses guerreavam contra os portugueses guerreavam contra os holandeses, que eles conseguiram, por fim, a guerra e, por fim, tomar Pernambuco de volta. A reconquista do território dos portugueses aconteceu na África, com a expulsão dos holandeses de região que havia tomado os portugueses. Então, lá na África, depois dessa guerra, que o rei estava lá, que ele ficou sabendo que tinham conquistado, tinham conseguido expulsar os holandeses. Quem quiser rever essa aula. Gente, ó, a gente hoje falamos sobre a insurreição pernambucana, que foi a luta entre portugueses e holandeses por uma terra, que os holandeses dominavam essa terra durante 24 anos. Depois desses 24 anos, durante várias guerras, os portugueses, por fim, conseguiram reconquistar de novo as terras brasileiras. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Está também na nossa plataforma digital, certo, gente? E esse conteúdo está no livro de vocês, da página 160 a 162 e 165 a 166. Querendo novamente rever nossa aula, vai no nosso site, vai na nossa plataforma, dê uma lida no livro, façam as atividades para que vocês aperfeiçoem o aprendizado e o conhecimento de vocês. Um beijo e até a próxima aula.